Olá, eu sou César Vanucci, repórter, e estou tendo a satisfação de trazer hoje ao Percepção uma figura de inconfundível relevo na vida comunitária, magistrado aposentado, advogado de diversas instituições importantes do passado. Eros Campos Jardim, aqui ao meu lado, destacou-se também na ação pioneira desenvolvida em Minas Gerais, sob a coordenação do inesquecível Ulvio Brant Aleixo, no sentido de pesquisar em caráter pioneiro os fenômenos de natureza ufológica ocorridos no Estado. Ele pertenceu ao extinto, né, Grupo Sicoane, Centro de Investigação Civil de Objetos Aéreos não identificados. E ele vai bater um papo conosco a respeito dessas ricas vivências vanguardeiras em matéria de investigação ufológica em nosso estado. O microfone é seu para suas primeiras considerações. Muito obrigado. Olha, foi uma honra receber esse convite do professor César Vanucci, meu velho amigo, velho conhecido, uma das figuras mais destacáveis, digamos assim, da sociedade belo-horizontina. É uma pessoa com multifacetas, em várias áreas. E também ufólogo, e pesquisador, porque a ufologia exige pesquisa. É verdade. Não é isso? Pesquisa, assim, até simples. Você vê um objeto não identificado, onde é que foi, tal lugar, vamos lá e entrevistamos. Qual é a pessoa que pode nos fornecer mais detalhes do que a própria testemunha do fato? Então, nós, no Sicoane, nós somos um dos fundadores, tínhamos essa finalidade, como o Vanucci sabe. Nós procurávamos, saímos de alguma notícia, geralmente aos sábados, saía na Kombi do Ulvio, uma Kombizinha que ele tinha, Serra do Cipó, de um modo geral, Serra do Cipó. O Serra do Cipó era um ponto assim referencial em matéria de ufologia, incidentes ufológicos, é isso? E lá aconteceram os fatos mais notáveis, assim, inverossímeis até. Então, a gente fazia essas pesquisas e, por sinal, eu tinha um programa na Rádio Mineira, que chamava-se Os Mistérios do Firmamento. Antiga Rádio Mineira, Antiga né? Rádio Era do Mineira. Grupo Associado, né? Era do Grupo Associado. Sei. Então, Os Mistérios do Firmamento tratava exclusivamente Mistérios do Firmamento? Os Mistérios do Firmamento. É um programa com um título muito sugestivo, né? E o slogan é o seguinte: um programa que aborda um tema jamais explorado no rádio, porque na verdade não tinha no rádio brasileiro, que eu saiba, um programa sobre astronomia. Sei. E eu então criei esse programa. E o programa que deu origem ao Centro de Estudos Astronômicos César Lattes de Minas Gerais. A princípio o nome César Lattes. Depois houve uma omissão do César Lattes, não se interessou muito, ficou chamando Centro de Estudos, de Astronômicos de Minas Gerais. Funcionava onde ou funciona onde? Esse centro? O CEAMIG não tem um lugar definido. Entendi. Sabe? Mas geralmente só em colégios, faz palestras e tudo mais. E o ponto central é a Serra da Piedade, onde existe o telescópio, cuja origem foi decorrente da criação do Centro de Estudos Astronômicos de Minas Gerais. Então você explicava que tinha um programa
por essa denominação tão Os mistérios do sugestiva, firmamento. que examinava, vamos dizer, os mistérios do firmamento. Exatamente. E como é que você foi parar em ufologia? Foi a partir daí? Boa, ótima pergunta, César Danúcio. Como ser um grande jornalista, né? O assunto é correlato. Eu não tenho a menor dúvida. Se você fala, está vendo um planeta, um telescópio, algo estranho aparece no telescópio, o que é isso? O que é isso? As estrelas são fixas. Os planetas têm a rotação muito lenta. Então alguma coisa acontece. E é exatamente os UFOs. Algumas pessoas não aceitam. Principalmente porque ele tem etapas. Não sei se você observou. Certa época aparecem alguns, outras épocas completamente mudos. Mas os fatos são tão assim intrigantes que nós somos vamos dizer, uma palavra talvez esdrúxula para falar da humanidade, somos cobaias dos UFOs. Cobaias pelo seguinte, porque eles dominam. Houve um padre alemão chamado Padre Dessauer que dizia assim: padre, por que motivo que eles não entram em contato conosco? Por que motivo que nós pesquisamos tanto, fazemos o possível para vê-los e eles nem estão nem aí? É verdade. E sabe o que ele falou? Os homens também contemplam as formigas e nunca tentaram falar com elas. Isso é uma lógica extraordinária, não é? Talvez nós não tenhamos a importância que nós nos atribuímos. Também esse aspecto. Se bem que o aspecto, por exemplo, geológico da Terra, não é? Naturalmente tem algo que eles têm interesse em ver, em pesquisar, em verem que planeta é este, não é? Exatamente. Mas o mais estranho de tudo é que esses objetos, por mais que você tente saber de onde provém, não há uma informação qualquer. De outro planeta do sistema solar, não é. Porque o único planeta do sistema solar com habitantes é a Terra, não é? O sistema solar não é. Então é de outro sistema? Bom, que sistema é este? Porque o mais próximo a possibilidades de umas estrelas remotas, digamos assim, fora do sistema solar, você não encontra um planeta habitável. Há possibilidades, os jornais publicam que tal planeta tem a possibilidade de vida, mas fica nisso. E depois, de fato, nós somos pequenos demais para conhecer o infinito. Elas, me diz aí, então você estava no programa divulgando informações científicas ligadas à astronomia. E num dado momento você teve um estalo. O que arrastou você a complementar as informações divulgadas até então, de caráter, vamos dizer, astronômico, com as revelações ufológicas decorrentes de episódios desconcertantes que estavam acontecendo no firmamento? Olha, de certa maneira, uma coisa é correlata à outra. Sim. Pelo seguinte, porque se você observa no firmamento algo estranho, então vieram as notícias dos jornais. Jornais, televisão, etc., dando notícia, apareceu um objeto em tal lugar assim, assim, etc., foram vistos seres em tal lugar assim, assim. Eu falei, bom, algo que vem do espaço. Como eu estou tratando de um programa astronômico, portanto, ligado ao espaço cósmico, esse fator é um fator integrante da astronomia. Porque, é evidente, se nós estamos tão interessados em estudar os planetas e tudo mais sob o ponto de vista astronômico, muito sensacional ainda seria que esses objetos observados tivessem vida. Semelhante à nossa, não sei, não sabemos. Se bem que os casos ufológicos, quando, por exemplo, os tripulantes, etc., são seres, não são muito iguais a nós. Alguns parecem conosco, outros são completamente diferentes, segundo as informações das pessoas que tiveram contato com eles. Porque, por incrível que pareça... Testemunhas dos avistamentos. Testemunhas dos avistamentos. Terceiro e quarto grau, né? Terceiro e quarto grau. E eles
não somos cobaias, a palavra certa é esta. Nós somos cobaias de tripulantes extraterrenos, porque são muito acima de nós. Entendi. Sabe? Então, o ser humano, sim, graças a Deus, nós temos essa visão, essa vontade de conhecer tudo além da Terra, não é? Olhando para o céu, a coisa mais bela. Essa inquietação intelectual, né? Que nos leva a perscrutar o horizonte em busca de respostas para as nossas perguntas, não é isso? Para as nossas perguntas. Mas é um mistério, viu, César Augusto? É um mistério, porque por isso que o programa chamava Os Mistérios do Firmamento, exatamente, mas os mistérios naquela época era só o firmamento do ponto de vista cósmico dos planetas e das estrelas. Mas não se falava em disco voador, mas já era um mistério, né, para descobrir o que tem atrás do planeta Marte, o que tem e tal. E como se deu a sua aproximação do Úvio Brant Aleixo, psicólogo, um nome acatado no magistério, isso, e que veio a ser, vamos dizer assim, um vanguardeiro, né, na pesquisa ufológica brasileira. Foi né? Puramente casual. Casual. Porque eu morava aqui na Bernardo Monteiro, Belo Horizonte, e o Úvio passava muito ali de moto, ele dirigia moto. Um dia, acho que a moto estragou lá perto de casa, eu falei, cara, Úvio, você não tem interesse em assuntos relacionados com nem se falava ufologia nessa época, não, sobre discos voadores e tudo. Não, porque é o seguinte, eu tenho um programa na rádio, falei com ele na moto, do meu lado, assim, Os Mistérios do Firmamento, mas é um programa astronômico, sobre astronomia. E você não gostaria de... Não é para fazer o programa, para criar alguma coisa, pessoas que têm interesse também em ufologia e tudo mais, falaram, boa ideia. E aí nasceu a sementinha do Cicoane. Fulano, vamos encontrar com o professor Úvio na casa dele, tal data assim, vamos, bom, foi o grupinho. Um grupo de pessoas assim interessadas, jovens realmente, e fazíamos viagens nas imediações da Serra do Cipó, numa Kombi do Úvio. A Kombi dele é histórica, porque ia para tudo quanto é lugar, dificílimo. Um dia, só contando fatinhos assim interessantes, o Úvio, nós paramos a Kombi em determinado lugar e ele desce numa ribanceira para entrevistar uma pessoa que tinha visto objeto não identificado numa casinha lá embaixo. Aí desce o professor Úvio. Então, gente, está demorando a subir, nunca mais vejo. E o nosso guiazinho aqui, ô professor! Nada do professor, meu Deus, ele sumiu lá no professor Úvio. Ele foi entrevistar, vendo aquela casinha, foi entrevistar. Aí volta o Úvio, com muito cansaço, subindo a montanha, até chegar no alto. Aí um guia que estava conosco dentro da rua falou, o professor arriscou demais. Então a pesquisa ufológica é mais interessante, porque ela nos põe em contato com fatos reais e pessoas interessantes, de um modo geral simples. Por quê? Porque eles pesquisam, eles procuram lugares mais remotos possível. Porque, fosse o caso, nós teríamos o disco voador descendo na Afonso Pena, em Nova York e tudo, mas não. Eles estão em lugares ermos, escondidos. Eles estão escondidos. Por quê? Alguma coisa atrás disso. Porque, claro que se fosse um contato assim, digamos assim, amistoso e amigo, né, e tudo mais, eles chamariam o presidente lá da ONU, chamariam, vamos conversar um pouquinho, nós também insistimos, estamos em outros planetas, mas por enquanto é um incógnito. Wells, eu queria te pedir que, na sequência, você contasse os casos mais frisantes das pesquisas daquele tempo